Agora vejam só o que é o jornalismo colonialista, né? Agora vocês vejam só. Quando a gente vê um veículo alinhado aos Estados Unidos de algum país, sei lá, né? Não consigo nem pensar se um país pequeno alinhado dos Estados Unidos é melhor do que um país grande. Um país como a União, o Reino Unido, um país como o Reino Unido, um país rico como o Reino Unido, precisa ser tão sabujo dos Estados Unidos assim. Eu fico pensando, sabe? Quando teve o ataque ao Iraque, o Reino Unido foi o primeiro a se juntar. Por quê? Por que precisa ser tão capacho assim? E o pior, né? Como que a BBC, uma empresa de comunicação que tem prestígio no mundo todo, se submete a censurar os seus jornalistas para não usar o termo sequestrado? Não pode dizer que o Maduro foi sequestrado, gente. Olha, jornalista Owen Jones conseguiu o e-mail que está sendo dado, né? Que está sendo transmitido pelo editor-chefe da BBC lá em Londres a todos os jornalistas da empresa, proibindo eles de falar que o Maduro foi sequestrado. Olha que absurdo, gente. Olha como é que a gente perde a fé numa empresa de comunicação, né? Para ser sabuja dos Estados Unidos, assim como a BBC também tem sido sabuja de Israel, tá? A BBC tem sido sabuja de Israel, tem censurado jornalistas que cobrem o massacre israelense em Gaza. E agora eles fazem essa pataquada. Coloca aí, por favor, o print. Olha isso, ó. Como discutido na reunião das 9, tá? In the Nine é a reunião das 9. Para dar claridade e consistência à nossa reportagem, por favor, sigam essas instruções quando descreverem os recentes eventos na Venezuela. Captured, por favor, capturado, por favor, atribuir isto à descrição norte-americana da operação. Exemplo, os Estados Unidos disseram que Maduro foi capturado durante a operação. Seized, apreendido, aceitável para uso no nossa própria reportagem quando apropriado. Então, eles admitem capturado e eles admitem apreendido, mas evitar usar sequestrado. Obrigado por manter isso em mente enquanto você trabalha nas histórias relacionadas, né, nas matérias relativas ao evento. Então, assim, a BBC está proibindo seus repórteres de usarem o termo sequestrado para um presidente que foi sequestrado. Não existe outro termo. O Maduro, ele não estava fugitivo para ser capturado. Ele não foi acusado de nada para ser apreendido. Ele foi sequestrado, sim. E para ser o jornalismo, você tem que ser, né? Você tem que ter acurácia, né? Para você fazer uma coisa correta, uma descrição correta, verdadeira do que está acontecendo, do que aconteceu na Venezuela. Você tem que usar o termo sequestrado. Jornalista que se preze tem que usar o termo sequestrado, porque Maduro foi sequestrado. Né? Não adianta a BBC, os outros órgãos de informação, dizerem que ele foi capturado, né? Tergiversarem, usarem de termos que não são os termos apropriados, acertados, acurados para o caso, certo? O termo é sequestrado. Maduro foi sequestrado. Se você quer fazer jornalismo de verdade, você tem que escrever que Maduro foi sequestrado. A BBC, ao falar em capturado ou apreendido, ela está mentindo para o seu público.
É lamentável que isso esteja acontecendo. O New York Times, por outro lado, fez um editorial duríssimo contra a operação do demônio Trump na Venezuela, tá? Olha só o que é que fala o New York Times. O ataque de Trump à Venezuela é ilegal e imprudente. Nos últimos meses, o presidente Trump, deixa eu botar aqui em português, né, para ficar mais fácil para ler para vocês. Nos últimos meses, o presidente Trump mobilizou uma força militar formidável no Caribe para ameaçar a Venezuela. Até então, o presidente norte-americano havia utilizado uma força, um porta-aviões, pelo menos 7 outros navios de guerra, dezenas de aeronaves e 15 mil soldados americanos em ataques ilegais contra pequenas embarcações que, segundo ele, transportavam drogas. Neste fim de semana, Trump intensificou drasticamente sua campanha ao sequestrar o presidente venezuelano Nicolás Maduro em uma ação que ele chamou de ataque em grande escala contra o país. Poucas pessoas sentirão simpatia por Maduro. Ele é antidemocrático e repressivo, destabilizou o hemisfério ocidental nos últimos anos. Blá, 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 blá. Contudo, se há uma lição fundamental das relações exteriores dos Estados Unidos no último século, é que tentar derrubar até mesmo o regime mais deplorável pode piorar ainda mais a situação. Os Estados Unidos passaram 20 anos sem conseguir estabelecer um governo estável no Afeganistão. As trágicas consequências da guerra de 2003 no Iraque continuam a assombrar os Estados Unidos e o Oriente Médio. Talvez o mais relevante seja o fato de que os Estados Unidos esporadicamente desestabilizaram países da América Latina ao tentar derrubar governos pela força. Trump ainda não ofereceu uma explicação coerente para as suas ações na Venezuela. Ele está empurrando o nosso país para uma crise internacional sem razões válidas. Se Trump quiser argumentar o contrário, a Constituição determina o que ele deve fazer: recorrer ao Congresso. Sem a aprovação do Congresso, suas ações violam a lei dos Estados Unidos. A justificativa nominal para o aventureirismo militar do governo é destruir narcoterroristas. A alegação é especialmente ridícula nesse caso, visto que a Venezuela não é uma produtora significativa de fentanil ou das outras drogas que dominaram a recente epidemia de overdose nos Estados Unidos. E a cocaína que produz flui principalmente para a Europa. Enquanto Trump visava navios mercantes venezuelanos, ele também concedeu indulto a Juan Orlando Hernández, que comandou uma vasta operação de narcotráfico quando era presidente de Honduras de 2014 e 2022. Abre parêntese, né? Foi colocado no poder porque os Estados Unidos deram um golpe lá. Foi o primeiro dos golpes recentes, os chamados golpes constitucionais. Tiraram o presidente de Honduras de lá, acho que foi em 2009, de pijamas, o mesmo sequestro foi feito em Honduras. E o que aconteceu com Honduras? Dominado pela violência e o narcotráfico até hoje, destruíram Honduras. É assim quando os Estados Unidos passam por algum lugar. E eu acho lamentável que a BBC esteja passando pano para o sequestro de um presidente pelos Estados Unidos apenas porque o governo do Reino Unido sempre foi sabujo dos Estados Unidos. Engraçado, né? O império agora é sabujo da colônia, da ex-colônia, né? Que coisa.